Já a mineração tem seu auge entre a segunda metade do século XVII e mais ou menos final do século XVII e a segunda metade do século XVIII. Quer dizer, não dura nem, o auge da mineração não dura nem 100 anos. Você tem o ouro de faiscação, que é em pequena quantidade, o garimpeiro, tem o ouro de lavra, que é o ouro de mina, esse em grande quantidade. Existia a Intendência das Minas, que era o órgão responsável por fiscalizar, cobrar impostos, combater o contrabando, etc, etc. E se pagava 20% de imposto ao rei. Todo metal precioso pagava 20% de imposto ao rei. O ouro não era diferente. Porém, como o ouro era muito fácil de ser contrabandeado, ouro em pó, ouro em pedra, os caras engoliam pedrinhas de ouro, os caras enfiavam pedrinhas de ouro, os caras pegavam ouro em pó. Aí tem a história dos santos do Pauoco, o santo de madeira com fundo falso, que os caras enchiam de ouro, diamante, o escambau. Tanto chegou até um ponto que chegou a tal ponto que chegou-se a proibir a entrada dos jesuítas e de alguns outros padres, carmelitas, etc., acusados de contrabando dentro dos garimpos. Eles foram proibidos de entrar. Então, para tentar combater essa facilidade do contrabando, os portugueses criaram em 1718 as casas de fundição. E isso tornou a situação muito complicada, porque é uma ilusão imaginar que a região do ouro, que vai de Minas Gerais a hoje, é o que a gente chama Minas Gerais, Goiás, Tocantins, Mato Grosso do Sul, mas principalmente aquela região de Minas, achar que aquela sociedade de gente muito rica, porque as igrejas eram um pequeno grupinho que era rico, quem era pobre era muito pobre. E tudo lá era muito caro, então para os pobres era mais complicado ainda viver ali. Entendeu? Então, para os pobres ficou mais difícil, os garimpeiros, os tropeiros, enfim, a situação ficou muito difícil. Houve até uma revolta, a famosa revolta de Vila Rica, ou revolta de Filipe dos Santos, contra as casas de fundição. Depois, a partir de 1750, já com o Marquês de Pombal, para apertar ainda mais o combate ao contrabando, foi estabelecido que a zona da mineração, a zona do ouro, tinha que mandar para Portugal todo ano 100 arrobas de ouro, ou seja, 1.500 quilos de ouro por ano. Quando não completava, vamos supor, só deu 1.300 quilos, manda os 1.300 para Portugal e registra lá que ficaram faltando 200 quilos. No dia que o rei quiser cobrar esses impostos atrasados, que ficou faltando, ele decreta a derrama ou derrame, que era um imposto odiado, né? O quinto já era um imposto odiado, 20%. A derrama, então, nem se fala. Né? E toda vez que a derrama foi provocada, foi determinada, deu problema. A última vez ela foi suspensa, e foi em 1789, por causa da Inconfidência Mineira, que a gente chama Conjuração Mineira, enfim. Né? Aquela revolta tinha por base combater o exagero dos impostos. O Brasil tinha que ficar independente para ficar com aquilo imposto demais. Entendeu? Eu já disse aqui, em todo lugar do mundo, quando tem imposto demais, tem revolta. Nesse caso aconteceu. Né? Aqui no Brasil, quando vai acontecer uma, não sei, né? Porque a gente é assaltado diariamente por impostos escorchantes. É isso aí. Já os diamantes, você não pode derreter diamante. Por causa de fundição, você derrete o ouro em barra. Aqui você não pode derreter diamante. Então, criou-se o cargo do contratador real dos diamantes, que era a maioria deles ladrões. O mais famoso deles, João Fernandes de Oliveira, que era amante de Chica da Silva, que fez dela livre e rica, uma negra muito rica e poderosa, que chegou a ter escravos e era tão cruel para os seus escravos quanto os brancos eram. Eu compreendo isso perfeitamente. Ela passou a ser uma senhora branca da sociedade. Ela enriqueceu, embranqueceu. Entendeu? Esse tipo de coisa. Não precisa querer que uma pobre negra escrava praticamente analfabeta, né, ter consciência de classe, de grupo, não tinha. Ela estava pensando na vida dela. Entendeu? Então,
Os contratadores foram depois abolidos. Na época do Marquês de Pombal criou-se a Intendência Real dos Diamantes, mas aí já estava em decadência, né? A região da mineração era o famoso Distrito Diamantino, cujo centro era o Arraial do Tijuco, hoje cidade de Diamantina, em Minas Gerais, uma maravilha, um tesouro arquitetônico maravilhoso. Outra coisa importante a destacar é que se cria uma sociedade urbana, sociedade mineradora é urbana, porque cria grandes cidades, nós temos elas até hoje. Escravista, porque depende de escravo, que é tão maltratado quanto lá na zona do açúcar, e patriarcal, a figura masculina é importante, e vertical, porque é possível, né? Você tem negros, Chica da Silva, né? Você pode crescer de classe, você pode subir na classe social independente da cor por causa da riqueza, a riqueza do ouro. O ouro embranquecia, o ouro e o diamante embranquecia e enriquecia qualquer pessoa, né? Naqueles tempos, pelo menos, era assim. Surge o grupo dos garimpeiros, os tropeiros, que faziam comércio, enfim, os mascates, né? Que já existiam lá nos engenhos, mas aparecem aqui também. E dentre as consequências mais importantes da mineração, nós destacamos ela contribuiu para interiorizar a população, para expandir o domínio português mais ainda para além da zona de Tordesilhas, a linha de Tordesilhas, mais para o interior. Urbanização para criar um mercado interno na colônia, que antes praticamente não existia. Contribuiu enormemente para o crescimento demográfico. Você imagina a população de Portugal e de outras colônias, quando eu ouvi falar ouro no Brasil, vem todo mundo para cá, é óbvio, né? E a mudança da capital para o Rio de Janeiro em 1763, que vai ocasionar daí em diante a decadência da Bahia e, consequentemente, Pernambuco, Bahia e Nordeste, né? E a capital vem para o Rio de Janeiro porque era mais próximo da zona da mineração. Aí faz-se a famosa Estrada Real, de estrada não tinha lá, só tinha o nome, e o Rio de Janeiro se torna a partir daí o centro econômico. Depois, mais tarde, com a chegada da corte portuguesa, então isso se consolida ainda mais, né? Então, se você olhar, a sociedade canavieira ou açucareira, né? Era, como é que eu digo, rural e latifundiária. A sociedade mineira é urbana. A sociedade canavieira era patriarcal e escravista, aqui também é patriarcal e escravista. A sociedade do açúcar era horizontal e a sociedade mineradora vertical, né? Então, se você for necessário você fazer uma comparação, estão os aspectos principais destas duas sociedades, a da mineração, a do açúcar, que foi a primeira, e a mineradora, o ouro e o diamante, que, apesar de curto, né, tem uma importância enorme na história do Brasil. E segundo historiadores respeitáveis, inclusive Eduardo Bueno, apesar de todo o valor do ouro e do diamante, o açúcar deu muito mais lucro por causa do seu valor e pelo tempo que durou no seu auge, né? O auge do açúcar ele valia seu peso em ouro. É isso aí.